tendência que eu acho que ficou muito claro na Copa do Mundo, porque se a gente pegar toda essa tecnologia que invadiu aí a nossa casa durante a pandemia, se a gente analisar essa questão de muitos atletas serem independentes em relação aos aspectos do treinamento e criarem uma responsabilidade, isso precisa ser utilizado de maneira positiva, a gente vê um abandono enorme das questões técnicas. Cara, a gente viu muita gente, foi muito legal acompanhar a Copa do Mundo, eu tive o prazer de assistir vários jogos aí, cara, mas a gente vê muito jogador limitado demais tecnicamente. Muita gente. E no futsal, se você não prestar atenção, você precisa ensinar, não adianta nada. Gente, eu vou falar de várias situações aqui, mas é função do treinador fazer com que o cara aprenda a passar, aprenda a dominar, ele saiba conduzir, ele tenha um controle do corpo para jogar futsal. E aí não adianta nada você ficar pensando em tecnologia, ficar pensando em ganhar mais dinheiro, ficar pensando em treinar a equipe da elite. Não vai dar certo. Se você não ensinar o seu atleta os fundamentos básicos do futsal, não adianta você ir atrás de outras coisas. Tá? E por que é uma tendência para 2023? Porque o Brasil simplesmente foi um fracasso na Copa. Tá? Quando eu digo um fracasso é que o Brasil, pelo repertório que o Brasil tinha em relação aos jogadores, pelo histórico do Brasil em competições internacionais como a Copa do Mundo, foi um fracasso o Brasil não chegar. E pelas seleções também que se apresentaram aí para as finais. Então, isso faz com que a gente tenha um olhar para o atleta em relação às questões técnicas. Pô, realmente não adianta, a gente viaja às vezes em relação à parte tática, a jogada ensaiada, e o futsal é muito legal para isso. Pô, o futsal ele é um jogo diferenciado, ele é um jogo mágico, é um jogo encantador, mas que tem ali uma parte básica que você precisa ensinar. Então essa tendência eu acho que ela vem muito forte, porque a gente tem visto jogos no Campeonato Brasileiro muito distante dos campeonatos europeus em relação à parte técnica. Tem gente que defende, tá? Se você defende, tudo bem, é um direito que você tem, não tem problema nenhum, mas quando a gente analisa um jogo da Premier League, um jogo do campeonato italiano, campeonato francês, cara, a gente vê jogos que estão muito acima do que a gente tem visto no nosso Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro, se você pegar hoje as equipes que chegam aí no G4, por exemplo, ainda você consegue aproveitar alguma coisa. Mesmo assim, muitos jogos terríveis para assistir. Tá? E aí a parte técnica, olha só, por que a parte técnica vira uma tendência no futsal? Porque o futsal está crescendo, o futsal está despertando interesse, e aí cabe ao treinador de futsal, independente da categoria, da competição, do país, do estado, enfim, qualquer lugar que esse treinador está trabalhando, ele vai ter mais interesse, vai ter mais gente procurando, e aí o treino dele e a técnica dos jogadores é que vão transmitir uma sensação de interesse, de confirmação para esse público. Então essa tendência ela vai nesse crescimento que o futsal tem, nessa popularização. Eu tenho falado sobre isso já há um bom tempo, e aí a gente precisa ir para a quadra, ensinar a galera, ensinar bem para que eles tenham um repertório e uma plasticidade, um jogo estético também, além da questão do resultado. Então vamos deixar de lado, acho que se a seleção brasileira não conseguiu o resultado esperado, como que a gente vai ser cobrado por conseguir resultados, tá, muitas vezes com uma estrutura muito menor, com um investimento, tá, imensamente desproporcional ao que foi o da seleção? Então assim, tira esse peso das costas, vai trabalhar com tranquilidade, ensina ali o cara a passar, tem paciência, porque isso vai ser uma tendência que vai te ajudar muito, e você vai conseguir, à medida que você criar estratégias para melhorar essas questões de técnicas, principalmente as técnicas básicas, dá para entrar também em questões mais específicas do jogo, mas se você conseguir aí dar um repertório básico, o cara já vai conseguir jogar em alto nível por muitos e muitos anos. Essa dica, essa tendência é uma tendência
das habilidades técnicas. O trabalho com a galera tem que ser intensificado, porque a gente está trazendo uma geração, infelizmente, uma geração que, se a gente não cuidar dessa parte, nós, treinadores, estaremos colocando tudo a perder o nosso desenvolvimento em relação ao avanço da formação profissional, da questão até financeira que tem melhorado, e de toda essa abertura que o futsal está criando. Isso depende sim do atleta ser bom. Tá? O atleta de futsal ele sempre foi muito bom, e a gente não pode deixar com que isso deixe de acontecer. Tá? A Copa do Mundo foi, vou repetir aqui, foi um fracasso em função também do Brasil ter parado no tempo em relação à formação de jogadores. E aí, quando a gente fala de formação, não tem como deixar as questões técnicas. Cara, a gente vê jogador na seleção brasileira sendo criticado porque ele tem vícios técnicos que atrapalham em um jogo de Copa do Mundo, e mesmo assim o cara foi convocado. Então, imagine quem não está na seleção brasileira, imagine quem não está num grande clube. Tá? Então, se a gente preparar essa galera aí com um pouquinho mais de atenção, com um pouquinho mais de profissionalismo, com uma metodologia melhorada, entendeu? De acordo com a geração que a gente tem também, a gente às vezes não leva em consideração que é uma geração que de repente não cabe mais metodologias do passado. A gente precisa evoluir, precisa modernizar o nosso trabalho. Realmente vai ficar muito difícil que a gente volte ao topo, tá, da modalidade, tanto no futsal quanto no futebol.